De volta com o Educador Entrevista, vou conversar agora com o Rodolfo, nós vamos falar um pouquinho do Festival de Teatro do município, entre outras ações. Rodolfo, gratidão pela participação conosco aqui, boa tarde. Gratidão, Luciano, gratidão a todos os telespectadores da TV Educadora, a TV Educadora novamente por nos proporcionar portas abertas e dialogar um pouco com a sociedade do fazer cultural no nosso município. Perfeito. Segunda edição do festival, não é, envolvendo os grupos locais, também é um momento aí de troca, né, de difusão ainda maior dos trabalhos. É interessante como a cidade é rica culturalmente e é rica também nas artes dramáticas. Exatamente. Primeiro, pegando um diagnóstico local da quantidade de grupos existentes, fortalecendo o diálogo entre a classe cênica, que é importante, a unificação aí do teatro, tanto o teatro de rua quanto o teatro caixa, né, palco italiano, e o principal, fazer esse intercâmbio, mesmo que seja um intercâmbio local no primeiro momento, mas trazendo a união desse fazer cultural que sempre teve muito no município, né, são vários grupos de teatro ao longo da história, mas hoje em evidência aí temos 4, né, na cidade. Uhum. Também é interessante para que as pessoas conheçam essa produção num curto espaço de tempo. A gente tem as pessoas que têm mais o hábito, né, de frequentar, de acompanhar a produção dos grupos, mas acaba sendo aí... Muitas vezes tem gente que tem o perfil de seguir um grupo específico, porque conhece alguém, ou é da família, etc. Né? Acaba criando um espaço aí de também conhecer trabalhos novos. Exato, formação do público, da plateia, e também até para o próprio grupo, né, Luciano? De ter essa... Porque o grupo, às vezes, ele tem a mesma linha de trabalho sempre, e às vezes com a ideia de formulação de novas políticas também. A linguagem, né, que vai ser apresentada, e de fato, né, ampliar o repertório de público, principalmente, trazendo ele para outras opções, além de um grupo que ele já tem a afinidade ou tem a identidade com determinado grupo por conta de vínculo com amizade, parentesco, ou até mesmo pela modalidade que aquele grupo sempre apresenta na cidade. Então, traz essa diversidade de interação aí com a sociedade. Muito bom. Na perspectiva, né, desse ano do festival, aí, o que teremos? Né? Como é que está o diálogo disso? O que nos aguarda? Perfeito. Nós estamos aí entrando na reta final do termo de chamamento, né, que foi feito um termo de parceria, um chamamento público pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a quem aqui eu agradeço a segundo ano da realização dessa atividade. Estou seguindo todo o trâmite, né, do processo administrativo que deve ser feito. Estamos agora aguardando a análise jurídica para finalizar a assinatura do contrato e logo será aberto o chamamento para o credenciamento das companhias de teatro, né, os grupos. Nesse ano ainda ele é só local, então ele é um festival, mas com uma característica de mostra, porque é só local os artistas, né, e os fazedores culturais. É claro que cada grupo pode ter o seu fazedor cultural que seja de outra cidade, mas a proponência aí no caso tem que ser local. E pelo que nos diálogos que nós estávamos tendo de bastidores com os diagnósticos aí com os grupos de teatro, os espetáculos a serem apresentados, ele é voltado para a família, então ele tem uma vertente mais infantil também, mas toda a sociedade será amparada, né, nesse trabalho desse ano. A Ana Lúcia aqui parabenizando pelo trabalho, diz que gostou muito das apresentações que ela pôde assistir no ano passado e perguntando se a dinâmica será a mesma de apresentações em praças, em bairros, em outros espaços. Agradeço a participação, Ana Lúcia. De fato, nós vamos manter as ações aí de levar os espetáculos teatrais de uma forma democrática para o município, esse ano com alguns equipamentos culturais diversificados, então pensando, né, na questão do tempo seco, na questão de disponibilidade de algumas praças com relação à limpeza, a acessibilidade que também está sendo muito pontuado, e até porque as demandas apresentadas dos grupos de teatrais pelos diagnósticos, alguns têm a necessidade de ser um equipamento fechado, né, que poderia ser aí em escolas, centros comunitários, no próprio teatro municipal. Então nós optamos esse ano, nós vamos ter sim espetáculos nas praças, em alguns bairros do município que não foram contemplados o ano passado, e também em equipamentos culturais, que é o Teatro Municipal, no Lago Artificial,
praças de alguns bairros que eu só estou finalizando para já publicar também quais são as praças, no Espaço Fernando Faro e na Estação Cultural. Então, essas ações foram pontuadas na inscrição do projeto. Pode ser que seja modificado aí com o aval da Prefeitura pela questão de disponibilidade de agenda ou, às vezes, uma readaptação do local por conta de manutenção que tem que ser feito predial. Mas, sim, vamos atender também praças e ambientes fechados. Uhum. A Gisele toca também no mesmo ponto, né? Ela disse que o ano passado, infelizmente, né, numa das apresentações que ela estava, choveu, né? Teve que ter essa mudança. São coisas que acontecem justamente pela ocupação desses espaços alternativos. Exatamente. Quando foi lançado o Festival de Teatro, ele foi pensado para ocorrer no mês de abril até o mês de agosto, que é um período assim que tem um pouco de estiagem, já pensando nas limitações que nós tivemos e até pela questão de infraestrutura, né? Porque um período chuvoso acaba gerando uma tratação, no caso de melhorias na praça, com relação à poda de mato, o recolhimento desse lixo natural, né? Então, foi pensado também nesse período, agora no primeiro semestre, para já ter esse período de melhor oferta para o público e plateia. Foi pensado também um horário melhor, que foi analisado no ano passado, que é o horário das 5 da tarde, e não o horário das 3h30, 4h30, justamente para atender essas demandas. Uhum. Rosângela também parabenizando e falando, né, nesse momento a gente tem mais ou menos uma ideia, mas não completamente do festival, porque ainda abre o chamamento para os grupos e do que eles vão apresentar. Exatamente. Todas as minhas falas, elas se baseiam em planejamento, né, em diagnóstico, porque como nós tínhamos interesse em participar desse chamamento público, o Espaço Cultural Fernando Faro, então nós sentamos com os grupos de teatro, fizemos uma escuta ativa do que eles tinham de disponibilidade de agenda, de integrantes, quantos eram locais, se tinham artistas com deficiência, a questão do melhor local para a apresentação deles, se era uma apresentação que poderia ser feita em praças públicas ou espaço fechado, se o valor que nós estávamos ofertando atenderia às demandas para a contratação de serviço, porque isso é muito importante também ser dito, porque nós colocamos, por exemplo, no plano que o Festival de Teatro ele vai ter que atender 12 metas, que são metas assim, de várias etapas, porque não é apenas realizar o festival. Eu tenho que cumprir algumas ações que se faz necessário para ter uma relevância no município. Porque não é só apresentar um espetáculo teatral, eu tenho que ter uma formação do público, formação da plateia, ele tem que gerar um impacto cultural na cidade, no território ao qual ele vai estar sendo pleiteado, porque é um investimento público. Uhum. E também a questão de acessibilidade, e nós colocamos que tem a questão do pós-ação, porque para a realização de um grupo, nós vamos ter, em média, no mínimo 30 pessoas envolvidas na realização do festival, porque são integrantes do grupo de teatro, tem a equipe que vai ser contratada para fazer a prestação do serviço, a ampla divulgação dessa ação, fora que cada grupo teatral, dentro da questão orçamentária dele, ele já tem outros gastos com pessoas que são do grupo ou terceiros, né, que são compra com fornecedores ou prestadores de serviço para produção de figurino, cenário, iluminação, sonoplastia, e aí acaba aumentando a cadeia produtiva cultural também. Então vale reforçar isso, que esse festival, ele também, além de tudo, ele fomenta a cultura e fomenta a cadeia produtiva cultural do nosso município, onde praticamente aí vamos colocar 100%, né, 99% são artistas locais. Eu falo hoje 99% porque o próprio grupo teatral Plenitude, nós temos uma atriz que todo o fazer cultural dela é no município de Batatais. Uhum. Então vale ressaltar isso também. Porque também tem isso, né? Às vezes as pessoas não se dão conta, aí a gente começou a ver isso muito com as legislações, como Aldir Blanc, etc., né? Às vezes a pessoa reside no município ou no local que não tem acesso, né? E ela acaba executando a sua produção em outros locais ou até por proximidade. A gente vê diversos artistas aqui de Batatais que estão ligados a grupos musicais, artísticos de Ribeirão ou de outras cidades, né? E vice-versa. Exatamente. E vale ressaltar que essa atriz, por exemplo, ela é da zona rural, não é nem na zona urbana de outra cidade. Então, realmente no município dela não é ofertada e ela acaba trazendo todo o trabalho dela e todo o custo dela também é feito na cidade. Então, o ganho dela é aqui e ela acaba adquirindo para a produção cultural dela aqui, porque é onde ela faz curso de formação, de especialização, porque aqui também é ofertado. E o próprio grupo também, vale citar que tem integrantes que ele está em 2 grupos da cidade, para fazer essa junção da cadeia produtiva dele também. Muito bom.
Também Luiz Cláudio aqui parabenizando pelo trabalho realizado, né, pelas atividades, e perguntando se vai ter apresentações também no Espaço Fernando Faro. Sim, agradeço, Luiz, pela sua participação. Assim como a Rosângela, desculpa anteriormente. Faremos a apresentação no Espaço Cultural Fernando Faro, possivelmente com 2 grupos teatrais da cidade, porque é necessário pela questão de ser um ambiente fechado, pela questão de uso de iluminação, de um som específico para atender. Adianto que esses 2 para a linguagem infantil, então, como já havia citado no início do diálogo, né? A maioria dos espetáculos esse ano tem essa temática mais para o lado infantil, mas que abarca aí toda a família. E muito em breve sairá a programação. Só preciso realmente concluir as etapas do chamamento público, que é necessário, que foi até uma pergunta da Rosângela, né? Que eu tenho que seguir o trâmite primeiro da legislação, né? Como que é feito o chamamento, dar publicidade, de dar a oportunidade, além de mais os grupos que já tivemos o diagnóstico, de ter mais esse adicional, ter a avaliação e aí publicar os habilitados para poder apresentar. E é interessante a gente pensar nisso também nos espaços alternativos, porque assim, a cidade foi ao longo dos anos construindo estruturas, né, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, não é, de envolvimento, mas a gente percebe que muitas são extremamente subutilizadas, não é? Em alguns casos, subutilizadas porque, quando foi construído, não tinha pessoas da área, né, para auxiliar nessa condução. Muitas vezes necessita de estrutura de infraestrutura extra, né? Vamos pensar no Teatro de Arena do Lago, né? Que sempre você tem que colocar uma cobertura, né? Já fica a dica aí, né? Quem sabe o projeto de uma cobertura fixa lá, né? Então a gente começa a ver essa possibilidade de ocupação, mas ao mesmo tempo essa possibilidade vai abrindo os olhos também para a melhoria desses espaços, para que eles tenham mais uma rotina de uso e com conexões, né? Que essas conexões façam com que seja mais utilizado e assim por diante. Sim, ontem eu estive num bate-papo com o pessoal de São Paulo do programa Cultura Viva, comemoração aos 20 anos, e foi pontuado muito isso, esse olhar para os territórios, principalmente os territórios na periferia, em torno do meu bairro, que dá para ser requalificado. Principalmente essa adaptação, só que uma atenção especial, essa requalificação, ter um diálogo com quem vai ocupar, para saber realmente as demandas, a necessidade do equipamento necessário e a questão da segurança também, né? Da acessibilidade e segurança para o ambiente. Então, qual linguagem que eu vou... A gente fala muito pegando batatais, né? Quero levar um acesso à cultura no bairro X. Eu tenho demanda para aquela ação e o que é necessário, qual que é a linguagem que vai ter maior aderência. Porque às vezes eu vou levar uma linguagem que o bairro não tem nem criança, por exemplo. Então é importante ter esse olhar, essa pesquisa, esse diagnóstico também em cima. A Lúcia parabenizando também pelas ações e pelo trabalho. Questionando, a gente até falava aqui no início, né, da recomposição do Conselho de Cultura, agora sim, né, com a primeira reunião em funcionamento. Sim, ontem tivemos a reunião com a nova composição dos cargos em vacância, que foram aí substituídos, e delimitando aí as ações paliativas para as correções aí do Conselho, porque nós temos algumas demandas aí que tem que ser feita de esfera estadual e federal também. Então, é um dever de casa agora nos próximos 6 meses aí para deixar o Conselho mais estruturado e principalmente dialogar com a sociedade civil, que é a classe a qual que nos representa também, né? Perfeito. Ontem eu falava aqui com a secretária Fernanda e com a Bruna, não é, a respeito de algumas ações desenvolvidas, por exemplo, o Plano da Infância, não é, que são ações, assim como os conselhos, assim como os planos, né, de tornar a cidade com uma rotina maior, né, das ações, de dar continuidade às ações e de ter cada vez mais ações de Estado e não de governo. Exato. Pensar sempre em ações permanentes, né, Luciano? Que é o que devemos sempre evidenciar. E na cultura a gente tem que trabalhar muito a questão de curto, médio e longo prazo. Estabelecemos sim a média de 10 anos como longo prazo, porque a própria conferência nos traz isso, mas as ações aí que eu, enquanto sociedade civil, vejo perante ao Conselho, que tem que ser ações aí anual, há 2 anos, ter uma nova conferência e aí fazer essa tratativa aí com os demais conselheiros e principalmente com a sociedade civil. Também a respeito aqui do Espaço Fernando Faro, não é? Quando a gente fala da dinâmica de funcionamento, a Bia perguntando, né, o que o espaço oferece hoje, quais são as atividades?
Eu agradeço aí, Bia, pelo seu posicionamento. Hoje o espaço está atuando no segmento de teatro, de dança, que é o teatro nosso berço, né? Nosso primórdio aí, uma dança com bastante diagnóstico também de participação na sociedade. Parcerias com fazedores culturais em várias linguagens. Então, breve vamos lá fazer um chamamento aí para trazer um projeto que já era existente do Plenitude, que era o Cultura de Quinta. Então, ele vem de um diálogo muito com a Maria José da reformulação dele, que é dar oportunidade, porque o espaço é um espaço de ocupação, então, dar oportunidade aí para fazedores culturais iniciantes, novos fazedores, para fazer a sua apresentação de acordo com a linguagem. Então, a ideia é ir para um mês na Cultura de Quinta, ter uma apresentação na área de teatro, na área de dança, no subsequente, de música e de artes visuais, porque geralmente são as nossas 4 linguagens. Mas também fizemos recentemente, aí, junto com a comemoração do Dia Quem Cuida de Mim, Semana do Brincar, nós fizemos a primeira farofeira, que era uma ação experimental de algo que nós já realizamos nos anos anteriores, mas agora que vem encabeçando nosso projeto de economia criativa dentro do espaço, onde tivemos aí a participação de mães de crianças que são acolhidas nos projetos culturais da sociedade, onde elas fizeram o trabalho delas, divulgação do trabalho artístico, para levar essa emancipação aí dentro do município. Então, estamos aí com dança, teatro, economia criativa, gestão e produção cultural. Estamos finalizando a elaboração do Plano Municipal de Cultura, então um trabalho aí de planejamento e de gestão de políticas públicas também. Em breve, novas novidades aí ainda neste ano para a sociedade a partir de agosto. Perfeito. E espaço aberto para propostas, parcerias, etc. Sim, espaço super aberto, de parcerias, o espaço ele é um espaço de acolhimento, às vezes eu quero fazer um trabalho só temporário, a gente tem muita parceria, por exemplo, com a Natália, fotógrafa, né, Natália de Carvalho, eu sempre falo o sobrenome dela errado, mas ela me desculpe, mas esse trabalho com ela é feito dentro da parte de fotografias e agora também na parte ambiental, com a Leteia da Casa Amarela, que é um outro ponto de cultura também, as parcerias com a NUAP, que a gente acaba tendo ponto com ponto, artistas independentes, o Leonardo, né, que é o Leospa, dentro do Filosofitas, estamos vendo possibilidades de agendamento. Vem um café literário aí em breve também, com novas parcerias de lançamento de escritores locais. E o espaço não para, então, vocês têm uma ideia, o que a gente puder acolher, nós estamos lá de portas abertas. Muito bom. E é bacana a gente pensar nisso, né? Do quanto existe aí a possibilidade dessa produção intensa que a cidade tem se conectar, né? Toda vez que se conecta, o quanto cresce em público, não é, em potencialidade, não é, em articulação, e o quanto de fato a estrutura cultural da cidade vem se profissionalizando. Muito. E eu fico muito feliz, Luciano, concordo muito com a sua fala. Nós estávamos dialogando isso no sábado passado. É bacana você ir no Espaço Cultural de sábado, que tem os projetos de dança ocorrendo, mas sempre tem uma sala ali que a gente reúne com os pais ou com fazedores culturais que chegam ali para conhecer e fica um café da manhã, um bate-papo incrível, assim, que você fica horas ali dialogando, pensando em projetos futuros e vendo o quanto... Eu fico muito feliz e alegre mesmo pela questão o espaço é um espaço plural, né? Está concluindo. Nós tínhamos muito receio, porque quando lá atrás havia esse pensamento, tinha as distinções, né, de trabalhos, os vínculos ou não vínculos, mas hoje nós conseguimos visualizar um espaço que ele tem interlocução com vários segmentos culturais, dialoga com o poder público, dialoga com a sociedade civil, com pessoas de outras cidades que acabam olhando nas redes sociais e querem trazer ações para a apresentação no nosso ponto de cultura. Então, analisando, quando nós pensamos lá atrás, vamos construir, ampliar o teatro, né? Vamos criar um teatro de bolso. Vamos ter pelo menos vamos ter a casa cheia, porque a gente nunca conseguiu lotar o Teatro Municipal, porque são muitas poltronas. O nosso ele é menor, vai ter a casa cheia, e hoje precisamos adicionar cadeiras. Então, assim, estamos colhendo um fruto muito significativo, mas o principal, o quanto de integração entre os grupos da cidade, seja ele de qual segmento, né? A agenda de julho, aí, pessoas procurando pós-festas do leite, porque pode apresentar, além do festival que já vai ocorrer, a possibilidade de cursos temporários, porque as pessoas querem cursos mais rápidos. Então, a procura de participação está sendo muito grande, isso é importante.
Perfeito. Também é interessante a gente pensar, né, que existe ainda muito potencial, né? Isso é bacana também, né? Porque a gente fala, nossa, tem muita produção, né, e a gente vê isso crescendo justamente porque o potencial está aí, né, e tem muito chão ainda para trilhar. Luciano, fazendo assessorias aí nos municípios que eu tenho rodado no estado de São Paulo, de políticas públicas, eu fico muito feliz que Batatais realmente tem uma camada muito grande de fazer cultural, né? Fazendo o plano agora, também finalizando os diagnósticos, evidenciamos muito isso. E o bacana de dizer, tem linguagens que eu nem sabia que existiam em Batatais. Nós temos, né, ações na zona rural com fazedores culturais que a gente achava que não tinha, artistas rurais no município, nós diagnosticamos que sim. Então, a cidade é muito plural. E o bacana, é um histórico muito grande, né? A história de Batatais cultural é muito grande, então vale sempre... Eu penso muito na questão, falei isso já em alguns diálogos de reuniões do conselho, ou alguns bate-papos do plano. Eu tive a oportunidade de degustar algumas ações do fazer cultural lá atrás, de ver as esculturas maravilhosas da praça. Eu lembro da praça quando tinha cerca ainda, né? Com aqueles murinhos, as grades. A Casa da Cultura... E aí eu falei assim, nossa, eu pude desfrutar. Será que o meu afilhado vai desfrutar? O que eu estou fazendo de contribuição para essa cultura permanecer, né? Então, a nossa missão no espaço está sendo muito sobre isso, na preservação desse patrimônio, o que ainda existe do patrimônio, o que está sendo adaptado deste patrimônio, que é importante, que eu quero sempre preservar, que Batatais ela é conhecida pelos mais belos jardins, pelas telas de Portinari, pelo aquele coreto maravilhoso que temos na praça, e agora também por cultura nos territórios periféricos da cidade, que é importante também. Exatamente. E é aquela questão, né? A gente sempre teve produção periférica, não é uma coisa nova. As pessoas que produzem cultura estão 99% na periferia, né? É que a gente não identificava isso, né? Acho que com a movimentação do plano, né, e de espetar o alfinetinho onde eu produzo, né, no mapa, né, a gente começa a ter de fato essa configuração, e a gente tem também um desenho de cidade que ajuda a ter um público maior. Sim. Na área central com a apresentação disso. Né? Agora que a cidade tem uma dimensão que atrapalha um pouquinho isso, mas a gente vê também a articulação de apresentações nas escolas, de levar a cultura aonde você já tenha um público. Exato, porque o artista ele quer apresentar, né? Ele quer ter o público, ele quer ter a continuidade daquela arte dele sendo demonstrada e o principal, levar a reflexão. Né? O principal relevância para nós é o que nós estamos apresentando está gerando um conteúdo, o que é a consequência disso, né? E vale destacar também que eu pontuei muito isso ontem na reunião com o pessoal de São Paulo, que a periferia de cada cidade ela é diferenciada. Então, tem a identidade local. Então, a nossa periferia ela tem várias regionalidades também. Não posso comparar com do município com maior número de habitantes, acima de 100 mil. Então, a nossa periferia é uma periferia diferenciada também, né? Comparada aí à capital e cidades de acima de 100 mil habitantes. Muito bom. Com relação ao festival, né? O Pedro aqui perguntando a partir de que momento a gente começa a ter informações e qual o período de duração, né? Começa quando e vai até quando? Perfeito, Pedro. Estamos fechando agora o calendário, né? O cronograma com os diagnósticos. A semana do dia 25 encerra todo o trâmite jurídico, o contrato, e aí eu tenho a chancela para começar as ações mais expressivas. Mas a ideia já é ocorrer no dia 30 de junho, uma apresentação de um grupo de teatro. Depois nós temos uma pausa por conta do período da Festa do Leite. E aí nós temos apresentações mais intensificadas, que sempre serão nos finais de semana. Então nós vamos considerar finais de semana, de quinta a domingo. Então quinta-feira foi pensado aí em atender as crianças que estão em período de recesso escolar, para verificar um bairro que tem uma maior demanda, para levar essa ação, ou até um projeto que é executado durante aí o período de férias com incentivos já de ações no município, que dá para levar essa apresentação. Também vamos até a primeira semana de agosto, para ficar mais fechado, se não me engano, até o dia 4 de agosto. Então pegamos junho, julho e agosto. Perfeito. Lembrando que são 8 apresentações, então são 2 apresentações por cada grupo de teatro. Então aquele grupo ele apresenta no território A, depois no território B. Ele só vai ter uma exceção quando a demanda de cenário, de cenografia e a montagem
ela é muito grande e a apresentação é sequencial. Um exemplo, eu tenho que fazer uma apresentação no Teatro Municipal, onde eu gasto aí 2 horas para poder montagem do meu cenário, 2 a 4 horas, e é no sábado. E no domingo eu já apresento também. Então, é inviável, até pela questão de custo do grupo, ele ter que desmontar e montar no dia seguinte. Então, como é sequencial, aí nós fazemos no mesmo local de apresentação. Nós pelo menos colocamos isso no plano, mas eu não sei se isso vai ocorrer, né? Eu estou falando de uma ação que foi planejada caso tivesse que ocorrer essa ação. Perfeito. Então, todos de olho aí, né, nas redes sociais, do Espaço Fernando Faro, dos grupos teatrais do município, Exato. etc., porque daqui a pouquinho começa aí a pipocar essa divulgação. Lembrando que todas as apresentações gratuitas. Todas as apresentações serão gratuitas. Estamos trabalhando muito para levar a questão da acessibilidade, o diálogo com a sociedade civil de uma linguagem simples, que é uma maneira de acessibilidade. E esse ano nós vamos inovar também um pouquinho, que é criar uma página específica para o festival, porque nós temos que pensar no futuro, né? Hoje o Espaço Fernando Faro faz o festival. Pode ser que nos próximos anos nós não façamos, ou outra associação é contemplada. Então, esse fazer é importante. Então, nós temos a página do Espaço Cultural, que vai estar trabalhando junto, porque é onde nós temos já um impulsionamento, temos um número de seguidores, mas criar esse recorte já para os próximos anos com a página oficial do Festival de Teatro de Batatais, Mônica Villani, que é a homenageada permanente aí do festival. Perfeito. Rodolfo, só tenho a agradecer a participação, parabenizar pelo trabalho, em seu nome, parabenizar todos os envolvidos, que têm articulado tão bem as ações culturais aqui na cidade e deixar sempre o espaço disponível para as divulgações. Eu que agradeço, Luciano, novamente pela oportunidade, a TV Educadora sempre por deixar as portas abertas aí através da Valéria, da Marcela, que sempre entra em contato para a gente fechar uma agenda possível, porque eu sei que é apertada a agenda também com vocês, mas agradeço principalmente a participação de vocês aí de casa e pela energia que vocês sempre emanam para a gente, a alegria de falar do Espaço Fernando Faro, das ações culturais da nossa cidade, que é tão importante, e vamos aí militando sempre para deixar a nossa cultura sempre permanente no nosso município.